Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que a paz de Cristo esteja com todos em o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, nesse momento abençoado, para compartilhar com você uma palavra de Deus. E a palavra de Deus, você sabe, ela é o poder de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder criador, o poder transformador, o poder restaurador nela. Então não importa a situação que você se encontre, se a palavra de Deus entrar no teu coração, ela é poderosa para causar uma mudança total e completa na sua vida, tá bom? A nossa meditação de hoje está aqui no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Vamos falar um pouquinho sobre a presença de Deus, né? A presença de Deus em nós, sobre a pessoa viver na presença de Deus. Êxodo capítulo 33, verso 1 diz assim: Disse mais o Senhor Deus, melhor dizendo, a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Então, meus amigos, do que essa passagem ela trata? O que essa passagem está dizendo para nós aqui? Então, irmãos, no capítulo 32, nós vemos o povo de Israel fazendo aquele bezerro de ouro. O Moisés sobe no alto do Sinai para orar a Deus. Quando Deus dá para ele as tábuas da lei, né? Moisés se demora no Monte Sinai e o Arão não tem impulso para controlar o povo. E o povo então convence Arão e eles acabam fazendo um bezerro de ouro. Pegam lá os pertences de ouro, derretem, fazem um bezerro de ouro e começam a adorá-lo, dizer que aquilo trouxe eles da terra do Egito. E eles começaram a festejar e a festa se torna uma festa de orgia, que o pessoal desce a ladeira do pecado. E o Moisés então nisso desce do monte, encontra aquela situação toda, e algumas pessoas são até mortas, né? E depois de todo esse acontecido, vem o veredito do Senhor, né? O Senhor Deus diz para Moisés: olha, Moisés, eu empenhei a minha palavra com o Abraão. Eu disse para o Abraão que a semente dele um dia iria habitar a terra que ele estava peregrinando. E eu vou cumprir essa palavra, né? Eu vou cumprir. Eu vou enviar um anjo na frente de vocês, vocês vão entrar na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel, vocês vão conseguir vencer os povos que lá tem, que são mais fortes e mais numerosos do que vocês vão habitar a terra que mana leite e mel. Quer dizer, a bênção que eu havia prometido, ela vai ser recebida por vocês integralmente, né? Mas só tem uma coisa: eu mesmo não vou com vocês. Eu vou mandar um anjo na frente, mas eu não vou. Vocês são um povo muito pecador, muito obstinado, e o povo vai fazer alguma coisa no meio do caminho. Eu vou ficar chateado com o povo e vou acabar destruindo o povo. Então, eu não vou. A bênção vocês vão receber na íntegra, mas eu mesmo não vou. Então, o que nós estamos vendo aqui? Deus se recusando a andar com o povo. Deus dizendo: olha, eu vou dar a bênção para você, mas eu não vou estar com vocês.
É a mesma coisa se Deus estivesse falando para nós hoje, olha, eu vou te abençoar com aquele carro, eu vou te abençoar com aquela casa, eu vou te abençoar com o casamento, com filhos bonitos, você vai ter prosperidade, eu só não vou estar com você, tá? Só não vou andar com você, só não vou estar vivendo com você. Quer dizer, é uma vida de bênção sem o abençoador, sem a presença de Deus. E o Moisés, que era um homem que conhecia Deus face a face, né? O Moisés que era um homem que Deus o chamava pelo nome, o Moisés que era um homem que achou graça aos olhos de Deus, ele não aceitou isso. O Moisés, ele não conseguia idealizar, né, pensar numa vida sem Deus, sem a presença de Deus. O Moisés, ele preferia ficar sem nada do que ficar sem Deus. E o Moisés, então, vai diante de Deus por conta disso em oração. Aí nós chegamos no versículo 12, Êxodo 33, 12, diz assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Então Moisés está começando a oração e dizendo, ó Senhor, o Senhor falou que o Senhor me conhece pelo nome, o Senhor falou que eu tenho achado graça aos teus olhos, mas o Senhor tem mandado eu subir com o povo e não está querendo ir comigo. Aí no versículo 13, agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Então Moisés falando, Senhor, mas se o Senhor me conhece pelo nome, se eu tenho achado graça aos teus olhos, então eu quero te fazer um pedido. Venha, né, esteja conosco, né? Venha com a gente, não nos deixe andar sem o Senhor. Ele vai pedir a presença de Deus, né, para Deus. Ele vai lá pleitear com Deus pela presença de Deus. E qual que é a resposta de Deus para ele? Verso 14. Disse, pois, o Senhor Deus falando agora para Moisés, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Tá bom, Moisés, ó, porque eu tenho achado graça aos teus olhos, porque eu te conheço pelo nome, então tá, a minha presença ela vai, não com o povo, a minha presença ela vai com você, para te fazer descansar, né? Para que você possa ter paz, para que você possa ter alegria, para que você possa ter força para fazer o trabalho. Mas eu não vou com o povo, vou com você então, porque eu acho graça aos teus, que você tem achado graça aos meus olhos, porque eu te conheço pelo nome, né? Então você veja que Moisés está pleiteando pela presença de Deus, já consegue alguma coisa, mas ele não está feliz com isso ainda, ele quer Deus no meio do povo. Olha o que ele diz no versículo 15, então disse-lhe Moisés, né, agora, se a tua presença não for conosco, Deus falou, eu vou com você. Deus falou, não, Senhor, eu quero que o Senhor vá com a gente, com o povo. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Senhor, olha, o que Moisés está dizendo? Em outras palavras, olha, é melhor deixar lá então a bênção. Deixa lá a terra prometida, deixa lá a terra que mana leite e mel, deixa lá a prosperidade, porque se o Senhor não for conosco, então é melhor ficar nesse deserto aqui mesmo. Moisés estava trocando a bênção pela presença de Deus. O Moisés, ele estava seguindo o caminho inverso do que nós seguimos. Muitas vezes nós trocamos Deus por algo. O Moisés não. O Moisés estava trocando tudo para ficar com Deus. Porque o Moisés entendia que é impossível você ter uma vida bem-sucedida sem a presença de Deus. Se você ler, por exemplo, Gálatas 5:22, lá fala dos frutos do Espírito Santo. O que o Espírito Santo produz quando ele mora dentro de você, né? Por exemplo, se você tem um quintal e lá no seu quintal tem um pé de ameixa, você vai ter ameixa na sua casa. Se lá tem um pé de abacate, você vai ter abacate na sua casa. Então lá em Gálatas diz o que você tem quando você tem a presença de Deus habitando com você. E lá diz que você tem amor, você tem paz, você tem alegria,
você tem paciência, você tem longanimidade, né? Irmão, quem que vive sem paz? Tem gente que tem tudo, mas não tem paz para desfrutar do que tem. Tem gente que tem tudo, mas não tem alegria de viver a vida. Tem gente, irmão, que não tem amor, não consegue perdoar, fica carregando aquele sentimento ruim no coração. E tudo isso, meus amigos, meus irmãos, é fruto da presença de Deus habitando no coração de uma pessoa. É por isso que o Moisés sabia, olha, não adianta sair daqui sem a presença de Deus. Senhor, se for para sair daqui sem o Senhor, então deixa a gente aqui mesmo. Aí ele continua falando, versículo 16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra. Então, o que Deus está falando? Senhor, o que o Moisés está falando? Senhor, qual que é a diferença entre nós e as pessoas do mundo? Acaso não é porque o Senhor habita conosco? Porque o Senhor habita no nosso coração? Porque nós e o Senhor somos um só? Não é essa a diferença? Como é que eu vou chegar lá e o Senhor não vai estar conosco? Então ele está pleiteando com Deus porque ele queria a presença de Deus. E eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, talvez você tem tudo, você tem carro, tem casa, tem bens, e a presença de Deus, ela está presente no teu coração? Porque a coisa mais importante é, sem dúvida, a presença de Deus. E o Moisés, então, ele se sai vitorioso. Versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achasse graça aos meus olhos e te conheço por nome. Deus disse: tá bom, Moisés, tá ok, você me convenceu. Eu vou com você, eu vou com o povo, porque você achou graça aos meus olhos e eu tenho te conhecido pelo nome. Que bonito, um homem que vai pleitear com Deus. E o que ele queria de Deus? Ele queria a presença de Deus. Ele estava disposto a trocar tudo pela presença, né? Moisés mostra para Deus o valor que tem. Querido amigo, querida amiga, essa é a mensagem que eu tenho para compartilhar com você neste momento. Não há nada mais importante que a presença de Deus. Você tem sentido a presença de Deus? Qual foi a última vez que você se sentiu envolvido pelo poder do Espírito Santo? Qual foi a última vez que Deus ele falou com você? Você lembra? Olha, sem Deus nós não somos nada, meu querido. Eu quero convidar você que está longe do caminho de Jesus. Abra a porta do teu coração e volte para Jesus. Você que nunca aceitou Jesus como teu Salvador, o aceite, né? A Igreja da Graça está de portas abertas para te receber, para ajudar você a caminhar a caminhada da fé. Tá bom? O que nós aprendemos aqui hoje? Nada é mais importante que a presença de Deus. A presença de Deus, ela traz paz, ela traz alegria, ela traz descanso. A presença de Deus, ela te dá capacidade de amar. A presença de Deus te dá capacidade para ser longânimo. Por isso que o Moisés entendia. Por isso que o Moisés pleiteava por isso. Ele dizia: Senhor, é melhor ficar sem bênção então. Se a sua presença não for com a gente, é melhor não ir. Então a gente fica no deserto, mas o Senhor fica com a gente aqui, é melhor. Tá bom? Queridos, forte abraço para você, que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.